Muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é divulgar a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte possa entendê-la e crescer espiritualmente. Conhecer, entender e crescer espiritualmente. Deixe-me dizer, se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, acione o sininho ali para você receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe nas suas redes sociais. E um pedido que eu faço é que, se você puder, faça um comentário de pelo menos 3 palavras lá no YouTube, que isso ajuda a divulgar o canal. E estamos estudando os Salmos. Hoje eu escolhi o Salmo 51, Salmo de confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento. O Salmo 51 é um salmo de Davi, que ele escreveu depois que o profeta Natã o confrontou diante do seu pecado com Batseba, do seu pecado de adultério com Batseba. Depois disso, Natã o confrontou e disse que ele estava em pecado, então ele disse: pequei contra Deus, e depois ele fez essa oração de arrependimento e confissão. Eu vou ler e depois vou destacar alguns versículos deste salmo. É curtinho, tem apenas 19 versículos. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu te ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua bondade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos, sacrifícios. Como eu disse, esse salmo foi escrito como uma oração de arrependimento e confissão de pecados, ou o contrário, confissão e arrependimento de pecados. Notadamente quando Davi tinha adulterado com Batseba e o profeta Natã o confrontou
com o seu pecado. E ele ora: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. É muito interessante que destacar aqui o versículo 4, que quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, quando ele se deu conta do seu pecado, quando ele teve consciência plena do que ele tinha feito, porque o pecado muitas vezes cega a pessoa, então ele confessa o seu pecado já diante de Natan. Ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. De maneira que tu, ó Deus, terás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, porque eu pequei, eu errei, eu fiz o que não era agradável a Deus. E então ele começa a sua oração: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. A graça de Deus, as misericórdias do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos pela sua ira quando nós pecamos. Compadece de mim segundo a tua graça, ou conforme a tradução aqui, segundo a tua benignidade, o seu amor, e segundo a multidão das tuas misericórdias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, diz o salmista em outro salmo. E ele ora: apaga as minhas transgressões. Apaga as minhas transgressões. No Antigo Testamento aparece esse conceito de confissão e arrependimento e se sentir perdoado. No Novo Testamento nós vamos encontrar o sacrifício perfeito de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, que quem crê em Cristo se arrepende do seu pecado, confessa o seu pecado e tem também, como diz aqui, apagada as transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. No Antigo Testamento, no templo, existiam umas talhas, uns barris feitos de pedra que eram cheios d'água, que eram águas feitas para purificação de pecados, simbolicamente. Por isso que o salmista ora aqui e diz: lava-me completamente da minha iniquidade, deixa-me limpo completamente e purifica-me do meu pecado. Arrependimento e confissão de pecados. Pois conheço as minhas transgressões. Se tem alguma coisa que nós precisamos, nós cristãos precisamos ter consciência, é das nossas transgressões. Porque nós temos uma tendência de ver o pecado do outro e de achar que o outro é mais pecador do que eu, porque o pecado dele é diferente do meu. Mas o salmista aqui, na sua humildade, diz: reconheço as minhas transgressões. E mais do que isso, o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado, quando não confessado, quando não se arrepende, quando não há arrependimento do pecado e quando não há confissão do pecado, o pecado está sempre diante de mim. A minha consciência pesa. Aquilo fica na minha lembrança o tempo todo, até que eu admita, reconheça o meu pecado e então passe a me arrepender e confessar o meu pecado. E ele diz o que ele já tinha dito perante o profeta Natan: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, ó Deus, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Deus sempre é justo no seu falar e puro no seu julgamento em relação ao nosso pecado. Porque ainda mais agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus olha para nós mediante a sua graça, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E então ele é puro no seu julgar e justo no seu falar. O seu falar está aqui, denunciando o pecado. E o julgamento para quem não se arrepende, não confessa o seu pecado, é distância de Deus eterna. O inferno não foi feito para os seres humanos. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos.
Mas os seres humanos que não confessarem os seus pecados, não se reconhecerem pecador, admitirem o seu pecado, se arrependerem dos seus pecados, confessarem os seus pecados e terem fé em Jesus Cristo, então temos a promessa bíblica de que estaremos num novo céu e numa nova terra, onde habita a justiça e onde Deus mesmo será a luz. Mas vamos continuar. Ele diz, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Está falando da natureza pecaminosa que nós temos. Mas ele diz uma verdade tão profunda aqui no versículo 6 que eu quero destacá-la. Eis que te agradas da verdade do íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. A tradução NVI traduziu assim, que Deus deseja a verdade no íntimo. Deus deseja a verdade lá do profundo do meu coração. Bíblia na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, diz, o que queres é um coração sincero. Tu te agradas da verdade no íntimo. O que tu queres é um coração sincero. O que Deus quer diante de nós, como eu falei no outro dia, quando falei de oração, é que nós abramos o nosso coração diante dele. Nós nos desnudemos diante de Deus. Um coração sincero. Que nós sejamos desvelados diante de Deus. Que nós possamos abrir completamente a nossa mente e o nosso coração diante de Deus, porque Deus se agrada disso. O que Deus quer é um coração sincero. Eu sou pecador, eu erro, eu peco, mas o que Deus quer de mim é um coração sincero, que confesse, que se arrependa e que deixe a prática do pecado. Deus se agrada da verdade no íntimo. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. No oculto aqui lá dentro do meu coração, tu me fazes conhecer a sabedoria. Esta é uma verdade muito importante para que nós possamos viver vida abundante. Jesus Cristo disse que ele veio, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A palavra vida ali no grego é zoé, que tem o significado de vida com sentido, vida que vale a pena ser vivida. Para que tenhamos essa vida abundante que Jesus Cristo prometeu, nós precisamos que o nosso coração seja sincero diante de Deus e dos homens, das pessoas que nos rodeamos. Porque nós temos que confessar o nosso pecado a Deus, mas também temos que confessar o nosso pecado ao nosso semelhante a quem nós ofendemos. Precisamos restituir. Se pecamos contra o nosso próximo, precisamos também restituir. Verdade no íntimo, coração sincero diante de Deus e diante dos homens. E depois disso ele diz, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Isopo era um instrumento que eles usavam nos sacrifícios, para que deixar o altar limpo para o novo sacrifício. Lava-me, de novo as talhas que ficavam lá com água, lava-me e ficarei mais balvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. O pecado nos traz tristeza, o pecado nos traz angústia, o pecado esmaga os nossos ossos. Mas quando confessamos, primeiro, quando reconhecemos, confessamos e nos arrependemos, enfim, quando nós colocamos a nossa verdade, temos o coração sincero diante de Deus, Ele perdoa os nossos pecados. E então nós ficamos mais alvo que a neve, e nós somos rejuvenescidos na nossa vida, porque daí temos vida abundante. E ele usa a expressão, para que exulte os ossos que esmagaste. Dores na alma, doenças psicossomáticas por pecados não confessados e não perdoados, esmaga os ossos. Mas quando confessamos os nossos pecados, quando nós nos desnudamos diante de Deus,
quando nós nos desvelamos diante de Deus, então, como ele disse aqui, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Aí eu me sinto bem, me sinto leve, né? Longe da iniquidade, longe do pecado. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aí o pedido: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa tem que ser a nossa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração com pureza. Não um coração perfeito, mas um coração puro. Perfeito não tem. Mas puro, que reconhece que é pecador, se arrepende e então se torna irrepreensível, conforme as palavras que existem no Novo Testamento. Renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito que fique firme diante das tentações que nos cercam. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. No Novo Testamento, na teologia de Paulo, nós temos que a advertência: não apagueis o espírito, não entristeçais o espírito de Deus. É o pecado que entristece o espírito de Deus. E aqui o salmista diz: não retires de mim o teu espírito. Purifica-me, cria em mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Deixa eu ficar alegre, leve, voluntário, tranquilo. E então, o que eu vou fazer? Ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Aqueles que pecam, eu também vou ter experiência para contar e dizer: Deus perdoa. Na sua imensa graça, Deus trata comigo com amor e então me perdoa. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Aí ele faz outros pedidos: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará pela tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Olha que lindo. Pois não te agradas de sacrifício, do contrário eu te daria. Eu os ofereceria, diz a minha tradução. E não tens prazer em holocausto. Essa questão que o salmista está levantando aqui é a questão do culto hipócrita, do culto falso, do sacrifício apenas externo, que era feito lá no Antigo Testamento. Aí ele diz que o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Esse sacrifício que Deus não aceita foi denunciado pelos profetas. O profeta Isaías, no capítulo 1, denuncia, o profeta Oséias, o profeta Amós, a maioria dos profetas menores denunciam. O profeta Oséias, por exemplo, capítulo 6, versículo 6, ele diz: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. A palavra conhecimento de Deus aqui não é apenas um conhecimento teórico de Deus, mas é um conhecimento prático de Deus. Ele diz: não quero sacrifícios. E como o salmista diz: se tu te agradasses de sacrifício, eu os ofereceria. Mas o sacrifício, lá no Velho Testamento, inclusive, deveria ser um sacrifício sincero, que demonstrava arrependimento, confissão, restituição, enfim, que a pessoa estava intacta com Deus e com os homens. Aliás, culto no Velho Testamento implicava nisso, numa relação intacta com Deus e com os homens. E hoje também é assim. Sacrifício agradável a Deus, então, é o quê? Um espírito quebrantado, humilde,
um coração quebrantado e contrito, humildade, reconhecimento, sabe quem é, que é pecador. E daí diz que Deus não desprezará esse coração contrito, esse espírito quebrantado. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça. Aí sim, com arrependimento, com perdão. E daí os sacrifícios aqui é muito interessante que ele não fala que é sacrifícios de holocaustos e etc. Mas sacrifícios de justiça. Justiça social, de tratar a todos com amor e misericórdia. Te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos esses sacrifícios. Mas primeiro tem que ter o sacrifício de justiça, senão aqueles sacrifícios lá não adiantavam nada. Trazendo para a linguagem de hoje, o escritor aos Hebreus também vai falar nesse sentido. O nosso culto também tem que ser um culto resultante de arrependimento e confissão, de relação intacta com Deus e com os homens. E então o escritor aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte. Aliás, deixa eu ler primeiro Romanos, capítulo 12, que então nós vamos entender melhor daí o texto de Hebreus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, dessa sociedade mundana, paganizada, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto no Novo Testamento, então, é eu colocar o meu corpo inteiro como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Naturalmente, Paulo está falando aqui figurativamente. Ele quer dizer assim, ó, a sua vida toda, o seu corpo inteiro, toda a sua capacidade mental, todas as suas emoções, toda a sua força física, tudo que você tem, os seus bens materiais, precisam ser um ato de culto a Deus. Então, no Novo Testamento, eu não vou ao culto, eu sou o culto. Eu sou o culto a Deus. A minha vida no altar de Deus sendo ato de culto a Deus. Como? Com sacrifícios de justiça. Que daí sim nós vamos entender melhor o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pela fé em Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, viver para a glória de Deus, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Confessar o nome do Senhor. Não se esqueçam da prática do bem. Uma outra tradução diz das boas obras. E da mútua cooperação. Outra tradução diz da ajuda de uns para com os outros. Pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então é a minha vida no altar de Deus, como vivendo para o louvor da glória de Deus. Fruto de uns lábios que confessam o nome de Jesus. E cuidando, mútua cooperação, fazendo bem, a prática do bem, a prática das boas obras, pois desses sacrifícios Deus se agrada. Então, meus irmãos, ouvintes, quando nós pecamos, nós temos que correr para a cruz de Cristo, reconhecer o nosso pecado e correr para a cruz de Cristo, confessar os nossos pecados, se arrepender dos nossos pecados e então oferecer a nossa vida como um ato de culto a Deus. Se Deus se agradasse de sacrifícios, o salmista diz, eu ofereceria um monte de holocaustos. Mas não, ele se agrada de um coração quebrantado e contrito. Ou como na teologia de Paulo que eu li em Romanos,
Deus se agrada que o meu coração, o meu corpo, a minha alma, todo o meu ser esteja no altar de Deus, como um ato de culto ao Senhor. Quando? Todos os dias, 24 horas por dia. Eu estou oferecendo a minha vida como um ato de culto ao Senhor. E quando eu peco? Bom, quando eu peco, eu corro para a cruz de Cristo. Me arrependo dos meus pecados, confesso os meus pecados, me arrependo. Se precisar, faço restituição. Se precisar, converso com meu irmão. E então volto a ser novamente um ato de culto a Deus. A minha vida volta a ser um ato de culto a Deus. E não nos esqueçamos da prática do bem. Fomos salvos, diz Paulo na sua teologia, Pedro também, João também. Fomos salvos para a prática de boas obras. Paulo e Tiago dizem que as boas obras não salvam, mas são consequências da salvação. O que salva é a graça de Deus. Pela fé, vocês são salvos. Pela graça de Deus. Mas somos salvos para a prática de boas obras. Então, não nos esqueçamos que precisamos estar com um coração contrito e quebrantado diante de Deus. E que precisamos praticar boas obras como um ato de culto ao Senhor. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.